Livro de Provérbios, capítulo 14. Queridos, eu gostaria que você hoje, nós vamos ver muitos versículos. Essa palavra o Senhor me deu domingo, quando a irmã Fátima veio orar pelas nossas vidas aqui em cima, domingo. E a irmã Fátima fez uma oração, cobrindo a minha vida e da minha esposa, né? Nós fizemos 19 anos de casados. E a irmã Fátima fez uma oração e ela falou sobre isso que eu vou falar para vocês aqui esta noite. E aí, naquele momento, o Senhor falou assim no meu coração: raramente a gente ora sobre isso, raramente a gente cobre as nossas vidas com relação a isso. E como a irmã Fátima estava falando aqui agora, o inimigo ele trabalha de muitas maneiras nas vidas da gente e usa pessoas também. E sobre isso que nós vamos falar aqui, também a gente vai entender um pouco mais. Provérbios 14, versículo 30, quantos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Amém? Vamos ler todos juntos? O coração, saúde, mas a inveja é a podridão dos ossos. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, nós te agradecemos por tua palavra e te pedimos a direção do teu Santo Espírito, Pai. Vem nos ensinar esta noite, meu Deus. Precisamos do Senhor, Pai, e tudo aquilo que provém do Senhor, da tua palavra, meu Pai, ó Senhor, é de suma importância para a nossa vida espiritual, Pai. Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que for contrário, nós rejeitamos, mas tudo aquilo que vier do teu trono de glória, vem nos dar o nosso ser esta noite. Assim eu te oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje é um culto de doutrina, um culto de ensinamento da palavra de Deus. E há muitos temas que muitas vezes ficam esquecidos no seio da igreja. Muitas pregações abençoadas, muitas pregações que nós gostamos de ouvir, muitas pregações que nos ensinam muito, mas tem pregações também que necessitam ser faladas na igreja do Senhor, para instruir as nossas vidas, para nos livrar muitas vezes das armadilhas do inimigo. E a última vez que eu ouvi falar numa pregação nesse sentido, parece que foi a irmã Rosa que fez na rádio, com relação à inveja. Aqui o versículo que nós lemos diz que a inveja é a podridão dos ossos, né? Essa palavra inveja, ela vem do latim, que quer dizer invídia, e significa desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outrem. Ou seja, uma pessoa que fica com um desgosto grande ou um pesar no coração porque vê uma pessoa feliz, alegre, ou porque uma pessoa possui bens, isso se chama inveja. E nós sabemos, queridos, que a inveja, ela é uma doença da alma. Deixa eu falar aqui um pouco para que você possa entender bem isso. Nós, seres humanos, no modo geral, nós somos constituídos de 3 partes, né? De 3 partes: o corpo, a estrutura, que tem contato com esse mundo, é o que tem os 5 sentidos, é que nos liga com esse mundo, é que nós percebemos as coisas desse mundo. Mas dentro de nós também tem uma alma. O que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções, sentidos, recordações, é o nosso arquivo de toda a nossa infância, juventude, é tudo aquilo que pode trazer alegria, tristeza, raiva, tudo está na sede da alma. Isso é a nossa alma. E nós também temos um espírito, que esse espírito muitas vezes está separado de Deus, mas quando se coloca Jesus Cristo nele, ele faz a ligação novamente com o Pai, e é por isso que diz que tem um novo nascimento, e esse espírito que tem dentro de nós passa a ter vida, e nós começamos a perceber as coisas espirituais. Mas quando se fala de inveja, ela está diretamente ligada à alma. É aquilo que, quando nós, é como se fosse um computador, que nós acumulamos os arquivos tudinho da nossa alma,
né? E quando você aceita Jesus Cristo, você tem que deletar e começar a fazer uma nova programação com as coisas de Deus, novos pensamentos, novos desejos, novas vontades. Mas quando a alma está enferma e doente, aí sim pode aparecer, e o inimigo pode jogar esse tipo de situação, inveja. Você sentir inveja de alguém. Quem nunca viu um vizinho? Acho que a maioria dos casos aqui tem. Você de repente está reformando a sua casa, está pintando, aí quando vê aquele camarada rodando dentro da sua casa e olhando, e a gente nota aquele negócio. Quando você compra um negócio novo, um celular novo, e isso, queridos, é uma doença da alma, né? Mas também é uma obra da carne, porque lá em Gálatas capítulo 5, falando das obras da carne, também fala que inveja é uma coisa carnal, porque logicamente a alma, né? Infelizmente, nos nossos dias de hoje, as pessoas querem dizer assim, quando uma pessoa está com inveja, a pessoa diz assim: ah, fulano de tal está com ciúme de fulano de tal. Ah, fulano de tal tem ciúme de fulano de tal. Mas ciúme e inveja são duas coisas distintas. O ciúme é quando você tem medo de perder aquilo que você já tem. Você já tem. Por exemplo, geralmente quando se fala em ciúme, se fala dos relacionamentos. O homem tem ali a sua esposa, ele tem medo de perder a sua esposa, e muitas vezes tem alguma situação, ele tem ciúme com medo. A inveja não. A inveja é você querer, né? Sentir uma tristeza pelo fato de outros possuírem aquilo que você não tem. Aí é outra conversa. Quando uma pessoa tem uma coisa que você não tem e você fica triste por isso, isso é inveja. Não tem nada a ver com ciúme, né? Muitos hoje o pessoal está usando o ciúme, que fica um termo mais bonito. Não, fulano de tal tem ciúme de fulano de tal. Não. Muitas vezes é esse termozinho, essa doença da alma mesmo, chamada inveja. E essa inveja, ela pode ser comandada, direcionada por um demônio, pelo espírito maligno mesmo. Tá certo? Pelo espírito maligno mesmo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 14. Nós vamos ver muitos versículos esta noite. Aqui nós vamos ver a origem. De onde foi que se originou a inveja? Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, quantos acharam? Aqui fala da queda de Satanás, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Versículo 12, viu? Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia no coração dele: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui foi onde começou a inveja. Satanás, ele queria ser mais do que Deus, queria subir acima do trono de Deus. Ele queria ser semelhante a Deus, né? Ele queria tomar o poder e os atributos divinos. Ele queria roubar de Deus. Logicamente ele não conseguiu. E tanto é que quando ele vai tentar Eva lá no jardim do Éden, que ele leva a fruta e manda a Eva comer, e diz assim: come porque vai ficar com todo conhecimento, vai ficar semelhante ao Altíssimo. Ou seja, do mesmo que ele caiu, ele foi tentar Eva, né? Ele queria que ela comesse para que ficasse igual a Deus, ter todo o conhecimento das coisas. Aqui nasceu esse mal, né? A inveja.
E quando a pessoa tem inveja de algo, ou de alguém, quando a pessoa tem inveja de um bem, ou de alguma coisa da pessoa, ou de uma posição, ou de um bem, ou porque a pessoa tem algo, ou porque a pessoa faz algo, ou porque a pessoa se porta de uma maneira, quando você tem isso, você está dizendo para Deus que você não está conformado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você está dizendo para Deus que Deus não está lhe provendo de maneira satisfatória o que você precisa, né? Quando você quer mais daquilo que Deus está lhe dando, você está dizendo para Deus que Deus não está sabendo cuidar de você. Nós vemos na Bíblia, o rei Acabe era rei sobre Israel, e um dia ele viu um agricultor, Nabote, cultivando uma vinha, e ele se irmou porque queria aquela vinha de Nabote. Ele invejou aquela vinha de Nabote, e ele foi lá: Nabote, eu quero comprar a tua vinha. Aí Nabote disse: não, rei, eu não quero vender não, aqui que eu cultivo. Aí ele adoeceu porque ele queria aquela vinha, e ele falou para a mulher dele, e ele era casado com Jezabel, uma mulher que misericórdia. E Jezabel perseguiu esse Nabote, fez de tudo, matou para que o seu marido viesse possuir aquilo que ele não era dele. Ele poderia comprar muitos terrenos, muitas coisas, mas ele se irmou com aquela, ele invejou, foi aquele homem, né? Ele foi setado pelo inimigo para possuir aquilo. E hoje, queridos, por que eu estou falando isso? Porque hoje, essa sociedade que nós estamos vivendo, consumista, é uma sociedade consumista, as pessoas querem consumir de tudo. Você compra um celular aqui hoje, amanhã já tem um mais moderno. É uma sociedade consumista, é uma sociedade imediatista, quer as coisas de imediato, é uma sociedade de ostentação, querem mostrar que essa sociedade que está aí, e ela está influenciando muitas vezes, né, a disputa pelo poder, pela riqueza, ela está influenciando diretamente nesses valores, mas esses valores não podem entrar na vida da igreja, porque os nossos valores têm que ser espirituais, os nossos valores têm que ser firmados nas coisas do alto, os nossos valores têm que ser firmados nas coisas que a palavra de Deus instrui, e não nessas coisas dessa terra, que são passageiras. Eu não quero dizer que nós não podemos possuir nada, não, nós podemos sim. Se Deus quer abençoar, Ele abençoa, Ele dá, mas o que eu quero dizer, queridos, é que nossos valores têm que ser diferentes dos valores do mundo. Valores do mundo. A Bíblia diz que nós devemos nos renovar nossa mente pela palavra de Deus. Nós temos que renovar e aprender os valores divinos. E quando o inimigo, ele traz esse tipo de mal para nossas almas, ele produz pelo menos 4 problemas. Deixa eu dizer para você. Uma pessoa que ela sente inveja, que ela alimenta no coração, ela vai ter sempre um coração amargurado. Um coração amargurado. É o primeiro problema que uma pessoa que sente inveja ela tem. Coração amargurado. Segundo, ela cria doenças emocionais. Ela fica num estado de ignorância e entra num declínio espiritual. Tudo isso ocorre em alguém que tem um problema de inveja. Bem, essa foi a introdução da mensagem. Agora vamos ver aqui como isso, eu peguei aqui somente 3 pontos, como isso nos influencia. Como pode adentrar esse tipo de situação na nossa vida diária? Em primeiro lugar, queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 4. Pode adentrar, sabe em quê? Em primeiro lugar, na nossa família. Situações de inveja dentro do lar, dentro da família. Pode acontecer esse tipo de situação. Gênesis capítulo 4. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7.
Gênesis 4, do versículo 1 até o versículo 7. E aconteceu Adão, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui fala de dois irmãos, né? E logo mais à frente nós vamos ver o desfecho disso aqui. Aqui fala de dois irmãos. Um era Abel, que era um pastor de ovelhas, e Caim, que produzia na lavoura. E quando eles pegaram, né, as primícias ali dos seus frutos, Caim chegou com um cesto de frutas e ofertou a Deus. E Abel chegou com as primícias ali do seu rebanho e ofertou a Deus. A palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Mas por quê? Porque era um animal? Não. Porque primeiro, Deus, quando recebe o ofertante, ele olha primeiro para o coração do ofertante. Não adianta nada eu vim dizimar na casa do Senhor, dar 10 mil reais, mas com o coração totalmente longe do altar de Deus. Jesus Cristo, uma vez ele estava olhando, né, as pessoas ofertarem, e viu uma viúva com 2 moedinhas, e botou lá, e viu os ricos, davam muito dinheiro, e Jesus, olhando, observando, comentou: aquela mulher deu mais do que todos eles, porque aquela mulher ali deu com amor, deu do que não tinha. Então, quando Deus recebeu a oferta de Abel, aquilo causou uma ira em Caim. Aquilo causou, porque, queridos, o invejoso, ele sente ódio de ver os outros alegres. O invejoso, ele sente ódio de ver os outros prosperando, sendo abençoado. E quando Caim viu Abel sendo abençoado pelo Senhor, aquilo causou um ódio, uma inveja, né? E deixou esse espírito de inveja entrar no seu coração. E quando a pessoa começa a sentir inveja, esse espírito de inveja entra no coração da pessoa, a pessoa começa a viver angustiada e fica só planejando para ver a desgraça do outro. E quando ele encheu o coração dele de inveja, ele foi e matou o seu próprio irmão. Satanás, que ser mais do que Deus, não conseguiu, foi lançado em terra. Influenciou a serpente, que também fez a mesma proposta para Eva, para ser igual a Deus. E o primeiro casal que gerou Abel e Caim, houve o primeiro assassinato na terra por causa de inveja também. Por causa de inveja. E aqui, no versículo 7, nós vemos que Deus, em primeiro lugar, o advertiu. Disse para ele que o pecado estava à porta. O pecado estava à porta dele, ele poderia fugir, mas ele preferiu alimentar no seu coração esse sentimento de inveja, e por isso ele foi lançado para fora da presença de Deus também. Foi lançado para fora da presença de Deus. Primeira família da terra, primeiro caso de inveja. Isso pode influenciar no nosso lar, na nossa casa. É comum a gente ver irmão com irmão discutindo por causa dessas coisas. Também na vida de José nós podemos perceber isso. José, o pai dele comprou uma capa, fez uma capa especial para ele. Os irmãos dele ficaram tudo com inveja de José. Como é que meu pai dá um presente desse? Eu que merecia, né? Aí José teve 2 sonhos. Aí foi contar. Aquilo foi o fim da picada para aqueles irmãos.
Nunca conte seus sonhos para ninguém, queridos. Não fique contando seus sonhos por aí, não. Se você quer contar os seus sonhos, conte para Deus, que Ele pode realizar. Se você quer contar os seus sonhos, conte para Deus, que Deus pode realizar os seus sonhos. Porque infelizmente hoje, queridos, até nisso nós devemos vigiar. A gente começa a contar os nossos projetos, os nossos sonhos, aí começa a se levantar um bocado de gente torcendo o contrário, querendo que seja o contrário, querendo que quebre a cara, querendo isso. E espírito de inveja entra. Nós temos que livrar as nossas vidas destas coisas. Se eu tenho sonho, se eu tenho um projeto, eu vou apresentar ao meu Deus. Quando a pessoa menos esperar, já está realizado. Porque Deus é quem faz, Deus é quem realiza. E a gente tem que aprender essas coisas. Às vezes a gente tem nossa língua muito grande. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente começa a falar logo para todo mundo. E a gente tem que começar a vigiar nessas coisas. Aí José, né? Quando falou para os irmãos dele: olha, eu tive um sonho que meu pai vai se prostrar diante de mim e vocês também vão se prostrar diante de mim. Aí os camaradas: você é doido, você é doido. Aí um dia marcaram uma cilada para ele e era para matá-lo também. Mas Rúben, que era o mais velho, não deixou, o vendeu como escravo. Sabe por que eles queriam matar, queridos? Porque a inveja nunca anda só. A inveja anda de mão dada com a maldade, com a cobiça e com a mentira. A inveja nunca anda só. Ela anda de mão dada com a cobiça, com a mentira e com a maldade. E ali lançaram aquele menino dentro de uma cova. Mas também era um projeto de Deus, que depois aquele menino veio ser um dos maiores no Egito, somente abaixo de Faraó. Mas a inveja, ela pode adentrar nas nossas famílias, ela pode adentrar nas nossas casas, e nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Também, queridos, a inveja, ela pode, abra sua Bíblia no livro de Números. Segundo ponto, a inveja, ela pode também querer interferir, não só na vida ministerial, mas na vida, você que trabalha fora. Números 16. Mas também na vida ministerial. Amém? E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filho de Rubem. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Esses homens aqui se reuniram e foram até Moisés e disseram assim: rapaz, me diga uma coisa, aqui não é todo mundo santo, por que vocês estão se levantando à frente dos outros? Por quê? Moisés, nessa hora, teve uma tristeza tão grande, que a gente vê aqui no versículo 4, que diz assim que, como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Ali Moisés teve uma tristeza tão grande que ele caiu o rosto em terra, mas Deus depois mandou uma resposta. Mas, queridos, o que aconteceu aqui? Essa turma aqui, Corá, Datã e Abirão, eles se reuniram e conseguiram mais 250 homens para querer tirar Moisés do cargo dele. E o que aconteceu? Porque esses homens, queridos, eles já eram príncipes de Israel. Eles já eram à frente de pessoas, comandavam também. Mas eles começaram a sentir inveja do ministério de Moisés. E isso fica bem patente aqui no Salmo 106, que eu vou ler para você, versículo 16 e 17. Salmo 106, versículo 16 e 17 diz assim, olha:
E tiveram inveja de Moisés, o acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão, porque eles sentiram inveja do ministério de Moisés. Muitas vezes, queridos, isso já aconteceu comigo no local de trabalho. Se você está à frente de alguma coisa, é no trabalho, é onde você está, ou num colégio, se você está à frente de alguma coisa, isso desperta muitas vezes, né? Esse espírito de inveja, ele muitas vezes trabalha. A gente vê muitas vidas de pessoas aí importantes na televisão, já foram destruídas por causa de inveja. E aqui, esses homens disseram assim: me diz uma coisa, quem foi que te levantou? Se todo mundo é santo, por que você está à frente da congregação? E nós sabemos que na história de Moisés, ele sofreu muito para assumir o ministério, ele não queria. Moisés, ele não queria, ele foi convencido por Deus. Aí esses homens aqui chegam e dizendo que Moisés estava querendo ser o tal. Mas aí Deus mandou uma resposta para esses homens, né? Por quê, queridos? Porque quando o invejoso abre uma brecha em sua vida para ser usado por Satanás, esse é um processo de autodestruição para ele, como ele pode destruir os outros também. E nesse momento aqui, Deus vai e abre a terra e eles são engolidos vivos, né? São engolidos vivos. E nós podemos ver que quando esses homens reuniram esses 250 pessoas, eles começaram a difamar Moisés, porque essa também é uma arma do invejoso, é a difamação. Nós vemos que aqui, queridos, esse ministério, ele sofreu e sofre muito sobre isso ainda, viu? As pessoas não conseguem entender porque 4 anos um ministério desse, né? Já estamos nos estabilizando aí com a sede já agradável, já temos uma congregação também prosperando muito, e parte inveja até de nossos irmãos na fé, pela misericórdia de Deus. As pessoas não conseguem entender aquilo que Deus faz e aquilo que nós fazemos com seriedade na administração das coisas de Deus, e as pessoas começam a levantar a inveja e dizer: não, aquilo ali cresce porque é de todo jeito, é de qualquer jeito. As pessoas não têm o que falar. As pessoas não entendem, queridos, que quando a gente faz as coisas sérias diante de Deus, Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz crescer, Deus dá prosperidade. As pessoas não entendem porque às vezes as pessoas estão com o ministério 10, 15 anos e não saem daquilo, porque nem administram bem as coisas de Deus, e muitas vezes administram por seu próprio bolso, e quando vê as coisas sendo administradas seriamente e com a direção de Deus, aí vem um espírito de inveja, aí começam a criticar, começam a falar mal, meus irmãos, eu digo uma coisa e sempre digo, e eu quero que você aprenda isso esta noite: quando você vê alguém falando mal de você, quando você vê alguém criticando você, quando você vê alguém com esse espírito de inveja, você fale assim: meu irmão, se você quer ter o que eu tenho, se você quer ser o que eu sou, você tem que passar pelo mesmo caminho que eu passei, você tem que pagar o mesmo preço que eu pago. Não adianta ficar com boca falando não, é agir, é trabalhar. Siga o mesmo caminho, pague o mesmo preço. Que as pessoas querem que as coisas caiam do céu, e quando vê que não é assim, as pessoas começam a criticar, começam a falar mal, porque essa é uma das estratégias do invejoso, é a difamação. Você se lembra de Daniel? Daniel prosperava na sua função, e aqueles que estavam ao redor dele tinham inveja, porque ele era um estrangeiro, mas era querido do rei, e armaram uma armadilha para ele, e lançaram ele na cova do leão. Mas Deus deu o livramento. E o que foi que aconteceu com esses invejosos que armaram para Daniel?
Depois o rei jogou eles na cova do leão. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que anda na inveja, ou a terra se abre e é engolido, ou é jogado para os leões comer. Ou é engolido pela terra, ou vai virar banquete de leão. Por quê, queridos? Esse espírito de inveja não procede de Deus. Amém? Para concluir, queridos, aqui nós temos vários exemplos de inveja em ministério. Nós podemos ver que Paulo foi alvo de inveja, os apóstolos foram alvo de inveja. Jesus Cristo, Marcos 15:10, diz que Jesus Cristo foi entregue porque invejavam ele, né? Então, ministério ou qualquer posição que você está à frente é alvo de inveja. Agora, o mais comum nos nossos dias está aqui, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, que nós somos alvos contínuos. O sábio Salomão, ele chegou a essa conclusão, Eclesiastes 4:4. Era alguém que meditava muito, pensava muito, e ele chegou a essa conclusão, olha. Também, Eclesiastes 4, versículo 4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Todo trabalho, toda destreza, tudo que ele faz, ele chegou à conclusão que traz a inveja do seu próximo. Ele diz aqui também isso é vaidade e aflição de espírito, né? Nós temos um salmo muito conhecido, queridos, que um dos maiores cantores do templo, Asaf, no Salmo 73, ele diz que ele começou a ver a prosperidade do ímpio e aquilo trouxe inveja ao coração dele, né? Nós podemos ver também em Gênesis 26, no capítulo 26, versículo 12 em diante, que Isaac, ele plantou naquela terra seca e começou a produzir muitos frutos, e os filisteus, quando viram aquilo, se encheram de inveja de Isaac. Nós podemos ver, queridos, que quando Deus abençoa muitas vezes a sua vida, o diabo, ele levanta sempre alguém com um espírito de inveja para aquilo que você é, para aquilo que você possui, para aquilo que você tem. Mas aqui esta noite, pelo nome santo de Jesus, eu vou te dizer como é que você vai vencer esse espírito de inveja. Pode ser vizinho que olha por cima do muro, pode ser vizinho que olha pela brecha da fechadura, pode ser o que for, meu irmão. Eu vou te dizer como é que você vai vencer esse espírito de inveja. E isso muitas vezes atrasa a vida do camarada mesmo. Porque o invejoso, ele tem muitas armas, ele sai difamando, ele sai falando mal, ele tem raiva, ele tem ódio. Primeiro lugar, meu irmão, quer vencer esse espírito de inveja? A primeira coisa que você vai fazer, consagra tudo que você tem a Deus. Tudo que você tem a Deus. Eu aprendi uma coisa através da Bíblia, que eu faço sempre, e faço em muitas casas aqui de membros da igreja. Eu me lembro que quando Moisés organizou todo o tabernáculo, ele saiu ungindo todos os instrumentos do tabernáculo, tudo, ungiu tudo, consagrou tudo a Deus. Tem algum efeito, pastor? O óleo tem não. Mas o que o óleo se representa? Representa o símbolo do Espírito Santo de Deus. É uma das simbologias da Bíblia, que é o óleo. E quando eu estou aqui com meu coração diante de Deus em sinceridade, eu consagro, ungindo a minha casa ao Senhor, eu estou dizendo que tudo que eu tenho é de Deus, não é meu. Então, se eu quero derrubar esse espírito de inveja, consagre tudo que você tem a Deus, meu irmão. Pegue tudo que você tem, tudo que você compra. Eu lá em casa não entro uma coisa sem antes eu consagrar. Se eu comprar um radinho de pai, isso aqui é para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Isso aqui é do Senhor, é consagrado ao Senhor, Pai. Tudo, a tua vida, a vida dos teus filhos, a tua casa, os teus objetos, o quintal da tua casa, consagra tudo a Deus. Consagra tudo a Deus, porque é do Senhor. Nós somos só mordomos. Nós somos só mordomos do que nós temos aqui. Nada é nosso. Nós somos mordomos, estamos só cuidando daquilo que Deus tem nos dado, porque tudo é dele. Tudo é dele.
Então nós temos que consagrar a Ele mesmo, né? E o que nós temos que entender, queridos, é que sempre estamos em contato com o mundo espiritual, e nossas ações fazem com que poderes espirituais sejam liberados. Tudo, se eu tenho uma vida espiritual, eu tenho que entender que há um mundo espiritual, e eu faço parte desse mundo. Quando nós falamos o corpo de Cristo, não é só o corpo aqui da terra não, é o corpo de todas as épocas que estão em Cristo Jesus, da igreja primitiva. Então é uma igreja espiritual. Nós estamos ligados a um ser espiritual. Nós temos que ter uma vida espiritual. Nós temos que entender que há forças espirituais do bem e da maldade. Então tudo que eu faço aqui nesta terra, eu ajo aqui nesta terra, eu tenho que entender que eu estou influenciando também. Eu estou mostrando com o meu posicionamento que eu estou do lado do exército vencedor no mundo espiritual. Então eu tenho que agir dessa maneira. Eu estou do lado do reino certo, né? Então, queridos, quando eu ajo dessa maneira, eu me posicionando contra os espíritos do mal. Nós sabemos que tem demônios que trabalham em várias áreas, da inveja, do medo, da depressão, né? Tem espíritos que trabalham em várias áreas, e nós temos que nos posicionar contra essas ações, né? Há espíritos que trabalham te induzindo a longe da presença de Deus. Nós sabemos disso. Há espíritos que trabalham em você, alimentando a sua mente com coisas que te levam para longe de Deus. Então, queridos, como é que eu devo me posicionar? Em primeiro lugar, como Moisés e como Daniel, confiando em Deus. Segundo, outra coisa, eu tenho que ter mansidão. Mansidão. Sabe por quê, queridos? Para não entrar num sentimento de facção e disputa. Porque acontece, o camarada está com inveja de você de uma coisa, aí ele vai fazer uma coisa para que ele faça inveja também. Faz uma facção medonha, faz divisão. É que nem Coré, Datã e Abirão. Reuniu 250 para competir com Moisés, só que Moisés usou outra arma. Ele usou as armas espirituais, né? Também, queridos, nós temos que ter benignidade, entendendo que as limitações dessas pessoas que são usadas muitas vezes por esses espíritos demoníacos. Em primeiro lugar, consagre tudo a Deus, ande na autoridade de Jesus Cristo, confiando que Deus é com você, e entendendo, queridos, que tudo que você tem é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Consagre ao Senhor. É bem verdade que nós estamos numa luta, numa guerra, e não é carnal, é espiritual. É espiritual. Mas entrega a tua vida completamente ao Senhor. Toda a tua vida, toda a tua casa, tudo que tu tem, e todas essas coisas vão cair por terra pelo nome santo de Jesus. Amém? Não importa onde você mora, não importa o que as pessoas pensem, tenha só em sua mente o seguinte: o que você faz, o que você vive, o que você tem é para Deus. Você tem um Senhor na sua vida. Você tem um Senhor na sua vida. Então pode se levantar o que for contra você, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Pois a pau do Senhor Jesus. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Fique em pé.